Deus está preparando um caminho onde parecia não haver saída, e o que Ele está planejando vai surpreender você. Se você tem esperado por um sinal ou uma resposta, saiba que o momento chegou. Deus não trabalha no nosso tempo, mas no tempo perfeito dele, e agora esse tempo se cumpriu. Talvez você tenha enfrentado desafios, momentos de dúvida, e esperou por muito tempo com paciência e fé. Mas Deus manda dizer que a espera acabou. Ele está entregando a sua vitória, e ela virá com sinais claros e inconfundíveis. 3 portas irão se abrir na sua vida, uma após a outra, como um efeito dominó de bênçãos e oportunidades. Quando você olhar para trás, reconhecerá que cada passo, cada luta e cada lágrima fizeram parte do plano de Deus para trazer você até este momento. E quando tudo se concretizar, você testemunhará a grandeza do Senhor.